Hoje nós temos um segmento da igreja muito fiel ao Papa. Por exemplo, a Canção Nova aqui, a Canção Nova é extremamente fiel ao Papa. E sei que as comunidades como Shalom, Obra de Maria, são comunidades fidelíssimas ao Papa. Não tem rebelião, não tem discordância do magistério, porque eu ando no meio dessas comunidades. Então, não é o caso dessas comunidades, então, e novos movimentos, começarem a imitar o Papa? Mas muitas fazem isso, muitas pessoas das novas comunidades comungam de joelhos. Bom, entende? Em Aracaju mesmo, muitas. E essa questão de proibir o povo de ajoelhar na hora da consagração? Pois é, aí é que está. Quando a ideologia, né, quando o menino, o seminarista no seminário, pegou um professor de liturgia que segue mais por suas ideias do que pelo magistério da igreja, porque, cuidado, aqui precisa entender uma coisa: quem faz as leis litúrgicas na igreja não é liturgista, é o Papa. E algumas, os bispos. O Papa e algumas, os bispos, não liturgista. A gente começou o programa, eu comecei criticando o STF porque se meteu no que não era parte dele. Pois bem, também na igreja, não é? O Supremo legislador em matéria litúrgica, em qualquer matéria, é o Papa, é o Santo Padre. Então, se a igreja diz que a gente se ajoelha na consagração, é para se ajoelhar. Ah, mas o fulano de tal que é teólogo, doutor, diz que... Não, mas fulano é estudioso, é teólogo. O pastor da igreja é o Papa, não o grande teólogo iluminado. Não. E no missal romano está que tem que ajoelhar. Deve se ajoelhar, sim. Ok. Ricardo, vamos lá. Sobre essa questão, professor, já levantamos bastante polêmica aqui sobre liturgia. Alguns querem saber das missas afro, das missas sertanejas, da evangelização com crianças, que muitas missas utilizam fantoche, etc. Querendo saber a sua opinião sobre essas criatividades na liturgia. Bom, já deu para perceber que a minha margem de criatividade é muito estreita, né? Para mim existe missa. Por exemplo, a missa brasileira no Brasil já é enculturada. A missa é em português, com cânticos, que a linha melódica é nossa, é tão nossa. As nossas expressões, o brasileiro gosta muito de gesticular, você vê aí na doxologia, por Cristo, com Cristo. Naturalmente o brasileiro faz assim. A missa já é tão enculturada. Se o senhor vai a uma missa nos Estados Unidos, na Europa, totalmente diferente. É a mesma missa, mas para mim a gente já está enculturado até demais. Entendeu? Particularmente, não vejo com simpatia essas missas com adjetivos. Não vejo. Quanto às missas com criança, elas têm um sentido, mas a missa com criança, não a missa infantilizada. Uma coisa é missa com criança, outra coisa é missa infantilizada. Não é? Uma coisa é a hora da missa, outra coisa é a catequese. Tem que entender, a missa é para Deus, não é para a gente. A missa é para Deus, a missa é espaço primeiro de Deus, não do homem. Quando o homem entra no espaço de Deus, ele volta renovado. Também a criança deve aprender que o Papai do Céu é o centro. Também a criança deve aprender a se encantar com o Papai do Céu, não com os palhacinhos, os fantochezinhos que eu faço. Então, aqui está a questão. Santa Teresinha, com 7 anos de idade, ficava atrás da cama, da cabeceira da cama dos pais dela. Ficava 1, 2, 3 horas. E ela diz na História de uma Alma, eu ficava ali pensando em Deus. Com 7 anos de idade. Ela, sem saber, estava fazendo oração de alta contemplação. Com 7 anos. Por quê? Porque foi treinada para isso. Como é que o menino que fica vendo durante a semana videogame, internet e depois no domingo fantoche, pode ter essa sensibilidade, essa gostosura para uma vida de oração? Não, chega de cristão de brincadeira, vamos ser cristãos profissionais. Então, a minha postura é essa. Entendo todo o zelo pastoral e preocupação. E isso é bom, é muito importante que tenha essa preocupação. Mas o centro é Deus. Eu aqui tenho muitas interrogações e muitas restrições a isso. Sei que há irmãos bispos que têm uma outra sensibilidade. Essa é a minha. Dom Henrique, uma outra questão que ficou muito atual, eu gostaria de ouvir a palavra do senhor. Né? Essa semana foi morto o Bin Laden. Né? E houve aí uma euforia no mundo, especialmente nos Estados Unidos, e o Vaticano colocou uma palavra. Não se pode alegrar quando morre um homem. Como é que o senhor viu toda essa situação?
O Vaticano colocou essa palavra por 2 motivos. Por isso mesmo, porque a gente não deve nunca jubilar-se pela morte ou pela condenação de alguém. Eu chorei de tristeza quando vi aqui em São Paulo, quando da condenação daquele casal Nardoni, as pessoas soltando fogos, as pessoas dançando também nas ruas de São Paulo. Um cristão procura a justiça, nunca a vingança. Uma coisa é a justiça, outra é a vingança. Porque, professor, a sua carne é a minha. Não há nada de mal que alguém possa fazer que eu, em determinada situação, também não possa. Quando uma pessoa cai, é um pouco a humanidade toda que cai. Na queda de um homem, na queda de uma mulher, eu devo dizer, Senhor, perdoa também a mim. É a minha raça, é a minha carne, é o meu sangue. Como Cristo, que não contou vantagem, São Paulo diz isso, de ser santo, mas pelo contrário, o nosso pecado caiu sobre ele. Então essa é a primeira coisa que o Vaticano quis chamar a atenção. Eu entendo aquela festa nos Estados Unidos. Eu entendo, não foi em si pela morte do Bin Laden, foi para exorcizar um fantasma, aquilo que o Bin Laden significava, o terrorismo sem rosto e praticamente onipotente. Eu penso que ali aquela explosão foi mais por isso, não foi nem pela morte em si do Bin Laden, mas o Vaticano quis e fez muito bem chamar a atenção para isso. Todo homem, todo ser humano, mesmo que incorra num crime hediondo, numa queda grande, deve ser respeitado. É a imagem de Deus. A justiça ser feita, sim, mas não no sentido de vingança, porque aí eu me rebaixo. É aquela intuição belíssima de João Paulo II. A única força que detém o mal é o amor. Se eu, diante do seu mal, reajo com o mal, o seu mal me contaminou. Então, somos 2 agora, contaminados com o mal. A única força que pode debelar o mal é o amor. O danado é que o amor passa pela cruz. Okay. E a segunda coisa foi aí também prudência política. O Vaticano fazendo aquilo, quis deixar claro para os muçulmanos que ele não está, que não está participando daquela operação. Porque é preciso entender, para os muçulmanos, o Ocidente todinho é uma coisa só. São os cristãos. E o chefe dos cristãos é o Papa. Então, pronto, qualquer coisa que haja no Ocidente, os muçulmanos, o muçulmano médio, culpa os cristãos, os cruzados, como eles chamam. Como a gente não sabe distinguir entre xiita, sunita, alauíta, não sabe essas distinções, são os muçulmanos, não é? Assim também eles não têm. Por isso o Vaticano quis deixar claro, para depois as comunidades cristãs não pagarem o preço, que já pagam um preço muito alto no Oriente Médio. Bastante pergunta do Henrique, igual eu estava falando, a liturgia então foi um tema que acendeu bastante o Twitter aqui, pessoal com muitas dúvidas, só que nós queremos explorar o senhor também em outros assuntos. Certo. Um assunto que rende bastante aqui no programa é a questão da liberdade religiosa. Inclusive, o Papa Bento XVI, no dia de hoje, falando para os membros da Academia das Ciências Sociais, falou sobre a liberdade religiosa. Dom Henrique, a pergunta é o seguinte: no Brasil, quais são as perspectivas da liberdade religiosa, sobretudo do exercício da fé católica no país? Muito bem. Essa preocupação do Papa com a liberdade religiosa, ela tem 2 frentes. A primeira frente é em relação aos países muçulmanos, porque a gente sabe que os países muçulmanos, muitos deles são teocráticos. Não há liberdade no Irã, religiosa. No Egito, na Arábia Saudita, você, para construir uma igreja, tem que pedir permissão. Essa permissão demora anos, né? Não pode ser visível, tem que ser meio escondida. Você não pode converter ninguém. Em outros países nem sequer se pode construir. Então, ora, a liberdade religiosa é a liberdade fundamental da pessoa humana, porque envolve a liberdade de consciência, do sentido da vida. Se o Ocidente dá aos muçulmanos plena liberdade, em Roma você tem mesquitas, tudo, então a gente quer a contrapartida. Esse é um lado. E o Papa pensa nas comunidades cristãs que são perseguidas no Oriente Médio. Mas existe também uma luta muito atual pela liberdade religiosa na Europa, no Brasil. Em que sentido?
Claro, a Europa, o Brasil, as constituições todinhas não discutem, nem por longe, a retidão da liberdade religiosa. A questão é que hoje na Europa e no Brasil, muitos querem reduzir a religião a um fato privado. Ou seja, a religião é coisa na sua casa. Religião não pode ter nenhuma manifestação pública, não pode ter nenhuma influência na construção da sociedade, na construção de uma cultura. O Ocidente foi parido pela Igreja. Não se pode entender o Ocidente, não se pode entender o Brasil sem o cristianismo, sem o direito romano, sem a filosofia grega. Então, os cristãos têm, sim, o direito e o dever de dizer a sua fé publicamente e de levantar sua voz para que os seus princípios também sejam contemplados na construção da sociedade, até porque essa sociedade ainda tem uma matriz cristã. Então, no Brasil, vocês perguntam a perspectiva da liberdade religiosa, a gente vai ter que lutar por ela palmo a palmo, porque existe liberdade religiosa para se fazer um terço, como se fez em São Paulo, em forma de pênis, e se aplaude e chama uma porcaria dessa de arte. Recentemente, na Europa, na França, se colocou um crucifixo, um artista, dentro da sua urina. Semana passada. Então, isso é arte, isso é lixo, isso é desrespeito. Não, e tinha um título, as pessoas me permitam a palavra que eu vou usar, porque nós temos que entender a gravidade desta blasfêmia. O crucifixo foi colocado dentro de um vaso com urina e o título era esse: mije no Cristo. Isso, exatamente. Quer dizer, pode haver uma blasfêmia. E na Semana Santa. Essas Santa, coisas sempre se fazem na Semana Santa. Semana Santa, mije no Cristo. É o que nós estamos vivendo no Ocidente. Então, é assim. Então, a nossa luta vai ser essa, para dizer que na escola o aluno tem direito a ter aula de religião. Isso não diz respeito em nada à liberdade. Vai o aluno que quer. O aluno que não quer, é livre para não ir para a aula, ou para ir para uma aula de outra coisa, de civismo, de outra coisa. Agora, estou misturando aí a laicidade com o laicismo. Pois é, por quê? Vocês escutam muito na televisão, os engravatados dizerem: o Estado é laico. E é para ser mesmo. O que é um Estado laico? Um Estado laico é um Estado que não tem uma religião confessional. Isso é o Estado laico. Ele deve ser um Estado que beneficia a todos. Agora, o que é um Estado laicista? É um Estado que considera a religião algo negativo e nocivo e que quer reduzir a religião a algo privado. Ao ateísmo. Né? Então, na verdade, é um ateísmo prático. Por exemplo, essa história de querer tirar os crucifixos das repartições públicas, isso não tem nada a ver com o Estado laico. Os ateus não se ofendem de ver aquele crucifixo lá. Os evangélicos, os muçulmanos, não se ofendem, porque aquele crucifixo, num tribunal, num órgão público, ele não significa uma religião. Ele significa ali valores, uma sociedade cristã, ou seja, uma sociedade que cresceu com valores como a solidariedade, a compaixão, a paz. Então, veja, tem um significado cultural, como para o muçulmano. O crescente fértil tem um sentido cultural, para nós é a cruz. A cruz está nas bandeiras, a cruz está no escudo do Vasco, a cruz está em todo canto. Então, veja, é algo cultural. Agora, e mostra que a religião plasmou cultura. Nós começamos a viver também um problema sério da objeção de consciência. Eu não sei até que ponto, daqui a pouco no Brasil, que nós já estamos vivendo isso. E esses dias eu recebi um e-mail de uma moça que é enfermeira, me dizendo o seguinte: professor, eu trabalho aqui e estão me obrigando a entregar pílula do dia seguinte, que é contra a minha consciência. Ela não pode ser obrigada a fazer isso. Está aí a questão da liberdade religiosa. É uma afronta, é um desrespeito à liberdade religiosa, à liberdade de consciência. E isso se pode obrigar de modo claro e se pode obrigar de modo velado. Você transfere a pessoa, você não promove a pessoa se sente de modo velado perseguida. Então, existem 1000 modos de pisar a liberdade religiosa. E se prepare, cristão, porque você vai sofrer muito com isso, eu vou sofrer, é a parte que nos toca. É o preço que nós pagamos por seguir o Cristo. Agora, a gente não precisa ser raivoso, a gente não precisa... Não precisa. Só precisa pedir a Nosso Senhor força e coragem para ser fiel a Ele
e também para denunciar essas coisas. Denunciar para que não se apague o nome de Cristo da nossa sociedade que nasceu cristã, nosso país que nasceu cristã, que foi terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, e não pode simplesmente negar o seu passado. Então, essa aqui é a questão.